que o Foucault pesquisa, tanto na dissertação quanto na tese de doutorado, são questões vinculadas à loucura. Ele percebe claramente. A primeira pergunta que eu fiz para vocês é: o que é que move vocês? Esse afeto do Foucault de pesquisar a loucura no hospital psiquiátrico tem relação direta com a internação dele. E não podia ser diferente. Mas essa inquietação dele deu legitimidade e deu necessidade para ele, para mover aquela chama dele, de, pô, é isso que eu quero pesquisar. E aí tratou isso como projeto de vida. Tanto que o que ele pesquisa, assim, que é um ponto em comum, instituições totais, ou instituições de sequestro, como diz Foucault. Instituição total é uma palavra mais do manicômio de prisões e conventos do Goffman, né? E aí a gente tem esse processo. Bom, dito isso, e perpassando agora nossos tópicos que a gente traçou aqui, quando alguém pergunta para você qual o tema da sua pesquisa, eu digo para as pessoas: eu pesquiso mortes no cárcere. Só isso. Eu não falo que eu pesquiso mortes no cárcere em Alagoas de 2012 e 2015 e uso meu referencial teórico, o Achille Mbembe e a necropolítica. Eu não falo isso. Tema de pesquisa: mortes no cárcere. E por que a gente fala tema de pesquisa? O tema, ele é um paradigma amplo. Só que quando a gente fala tema, a gente tem que definir objetivamente. É como ser certeiro. Por óbvio, a gente não precisa delimitar tanto. Mas a gente vai delimitando na medida que a gente começa a desenvolver nossa pesquisa. E tem que ser feito isso, pessoal. Pesquisa boa é pesquisa bem delimitada. Isso aí, vocês podem anotar. O critério qualitativo de uma pesquisa de qualidade é a sua delimitação. O critério qualitativo de uma pesquisa de qualidade é a sua delimitação. Quanto mais delimitada a sua pesquisa, melhor será a sua pesquisa. Então, não adianta você pesquisar presunção de inocência, que é uma regra em abstrato, em Alagoas, por exemplo. Você não vai conseguir. Porque você não tem como oferir a presunção de inocência de forma abstrata. Você tem que dizer: eu vou verificar quantas prisões preventivas foram decretadas sob o argumento da ordem pública no Tribunal de Justiça de Alagoas no ano de 2018, analisando acórdãos de 6 meses. E aí você faz de janeiro a junho. E aí você refaz um recorte. E aí você tem, eu tenho um tema. Qual é o meu tema? Presunção de inocência. Como é que você fez esse tema? Aí são as perguntas e mais. Então, o tema é qual... Ele perpassa um objeto, mas ele não é o objeto em si. Ele perpassa o título, mas não é o título em si. Ele é uma coisa mais macro, tá? E aí, qualquer coisa que vocês quiserem falar, na medida que eu for falando aqui, falem pelo WhatsApp, pelo nosso chat, tá? Eu vou ficar olhando aqui. Então, vamos continuar. Eu vou pular para o problema e para a pergunta-problema, que eu acho que é o ponto mais central do nosso debate aqui, que a gente precisa estar debatendo. A Aline, vamos trazer a Aline. Aline, vou te usar como referência aqui. Foi me orientando ano passado no laboratório. E uma das coisas que a gente teve grande dificuldade foi delimitar o objeto da gente. Porque ela queria estudar criminologia midiática, e aí a gente quis, pô, como é que a gente vai fazer? E a gente escolheu um programa, que foi o Fique Alerta. Só que a Aline não tinha muito tempo para fazer análise. O laboratório é uma tirada de um ano e meio, mais ou menos. A gente começa em março, termina em março do outro ano. E aí, o que eu fiz? Vamos fazer uma análise de 5, 6 meses. E aí ela pegou uma amostragem de 5, 6 meses e analisou. E o que é que ela analisou? Ela analisou como se dá o processo de criminalização pelos aparelhos midiáticos. O que é que o Fique Alerta está cobrindo no interior do seu programa? E a Aline verificou que a maioria dos episódios de Fique Alerta eram programas que retratavam pessoas negras periféricas cometendo crimes bárbaros. Geralmente homicídio, e homicídio não dá nem 5% do quantitativo de crimes que a gente tem, tráfico de drogas, principalmente, etc. Ou seja, crimes vinculados à pobreza em bairros periféricos.
Ou seja, a pobreza gerando mídia para as pessoas estarem consumindo em casa, a partir de crimes vinculados à pobreza. Então, e aí vamos voltar. Problema, né? Quando a gente quer desenvolver uma pergunta-problema, a gente define a partir do quê? De uma pergunta, por isso pergunta-problema, e essa pergunta-problema ela tem que responder de que forma? E aí a pergunta da linha é: como o Fique Alerta faz análise, como o Fique Alerta faz abordagem e quais são os crimes que estão sendo vinculados no Fique Alerta? E quem? No caso, quais crimes, quem está sendo criminalizado e onde? Era basicamente isso, né, Aline? Então, a gente conseguiu reduzir porque a gente definiu um lapso, definimos um programa e definimos uma pergunta bem delimitada. Então, meus amigos e minhas amigas, o que é que a gente precisa definir uma pergunta-problema? A gente pega aquela angústia que move a gente e a gente faz uma pergunta: como eu posso responder aquela angústia? Por exemplo, a minha pergunta-problema é: como morrem as pessoas nos cárceres de Alagoas? E eu respondo essa pergunta. E aí a gente tem várias perguntas. A gente tem o como, a gente tem o quanto, a gente tem onde, mas o porquê é ruim. O porquê é ruim. E por que é ruim, Roberto? Porque nós das ciências sociais aplicadas no direito, eu vou fazer um parênteses um pouco longo, tá? Vou devagar um pouquinho agora. Nós das ciências sociais aplicadas não estamos acostumados a fazer pesquisa. Não estamos. Não sabemos nem muitas vezes o que é pesquisa. A gente acha que pesquisa é que nem fazer peça jurídica. A Maria Gabriela quer falar sobre feminicídio. Ela quer dizer que o feminicídio não está sendo aplicado, O que ela faz? Ela pega a Soraya, pega a Marília Montenegro, pega algumas referências que trabalham com isso e justifica a tese dela. Isso não é pesquisa. Isso é uma peça jurídica, é uma fundamentação de peça jurídica. E por que uma fundamentação de peça jurídica? Porque o resultado você já sabe. É diferente da pesquisa. Na pesquisa, o resultado você não sabe. Pesquisa é sair do local conhecido e ir para um lugar desconhecido. O local conhecido é o projeto. O desconhecido é o resultado do seu trabalho, você não sabe onde vai chegar. Então, muitas vezes, e aí, pessoal, eu acho que o primeiro grande jargão que vocês devem levar, assim, de cara, é: eu, como pesquisador, eu não tenho a obrigação de saber o resultado da minha pesquisa. Eu preciso desconhecer. Eu preciso que minha pesquisa demonstre que eu estou errado. Tá entendendo? Porque não dá para a gente continuar nessa vibe de fazer pesquisa como se fosse peça jurídica. Eu tenho uma tese de legítima defesa. Eu pego o Auri Lopes, pego o César Roberto Bittencourt, pego o Geraldo Prado, pego o Júlio Savage, pego o Ericínio dos Santos, monto minha peça e justifico. Pronto, acabou-se. Pesquisa não é isso. Isso não é uma pesquisa. Quer ver? Eu fazia um artigo antigamente. Olha que interessante. Antigamente, eu cheguei à conclusão que o sistema penal, ele só aumenta o sistema penal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que lei de juizados especiais, lei de medidas cautelares de reverso da prisão, audiência de custódia, enfim, todos os dispositivos desencarceradores, eu cheguei à conclusão que eles aumentam a prisão. Todos. E isso se dá por uma pesquisa. Pesquisa do Rodrigo Guininghelli, começou em 98 e terminou em 2001. E foi prêmio de monografia do BCCRIM. Ele diz o seguinte, que os juizados especiais aumentaram o encarceramento. Isso é fundamento do que a gente chama de encarceramento em massa. O encarceramento em massa é definido por aumento categorial, prisão, depósito e transencarceramento. E o transencarceramento é essas medidas cautelares diversas da prisão,
é você ter outras formas de controle, aumentar a prisão e aumentar também o caso. Se não estiver entendendo, vocês me avisem, tá? Mas é só para dar um exemplo. E aí eu chegava a essa conclusão também. Medidas cautelares aumentam a prisão e o transencarceramento. Ficava usando isso. Né? Aí, um belo dia, a professora Manu Abar, lá do Asa Branca, chegou para a gente o seguinte: isso é mentira. Aí eu, eita peste. Como assim? Aí ela demonstrou para a gente que, antes de 99, todos os conflitos que envolviam demanda judicial penal eram resolvidos na delegacia de polícia. E a partir de 99 da lei, a gente começou a ter uma judicialização, ou seja, saiu da delegacia e foi para o juizado. Isso significa que é pior? Eu acredito que é melhor. Mas significa que aumentou? Não significa que aumentou. E se aumentou em que proporção? Tá entendendo? Aí veja, o Alessandro Barata, que é de fora do Brasil, é um italiano, veio para o Brasil, construiu uma escola de pensamento em Santa Catarina, com a Vera Andrade, com o Saulo Carvalho, com vários outros, Juarez dos Santos, e constituíram essa regra na criminologia crítica, que era insuperável. Aí veio o Luciano Oliveira, pernambucano, na verdade é sergipano, radicado em Pernambuco, fez uma pesquisa, Vossa Excelência Comissário, e demonstrou que todo mundo estava errado. Avisou? Aí que tá a diferença do espírito pesquisador. É chegar na cara do Alessandro Barata, do Juarez dos Santos, dessa galera do Saulo Carvalho, vocês estão errados. Por isso. Por óbvio, a gente vai ser um pouco mais humilde, não vamos precisar fazer isso. Mas a gente tem condições de colocar essa galera e profanar esses mitos. Não dá para a gente entender essas coisas como se fossem razões, verdades absolutas. Se você coloca alguém no pé da chave... E o segundo ponto, pessoal, pelo amor de Deus, artigo científico, pesquisa, vocês não vão colocar nem excelência, nem excelentíssimo, nem pelo magnânimo, nem pelo excelente pesquisador, nenhum qualificador. Nada, não coloque nada. Coloque pelo pesquisador, pelo professor, por essa pessoa. Pode até colocar o título. Se tiver o título de doutor, coloca doutor. Se tiver título de mestre, coloca mestre. Usa o nome, mas não coloca pelo excelente pesquisador. Pesquisa não é local de reverencialismo. Pesquisa não é local de reverencialismo. Quem é reverenciado em uma pesquisa é a pesquisa, é o argumento, e não o autor. Certo? Então, não usem esses argumentos de que a gente fica repetindo e fica utilizando, até de certa forma muito demasiada e muito brega, né? É brega fazer isso. Até porque eu, particularmente, estou buscando reduzir o máximo no meu ambiente de trabalho. Muitas vezes sai o doutor, é uma merda. Eu fico falando, doutor, ninguém tem doutorado ali, minha gente. Não é para chamar ninguém de doutor, nem excelentíssimo. Eles sequer são excelentes. Imagina excelentíssimo. Então, não é para chamar de excelência, excelente, excelentíssimo, nada disso. No ambiente jurídico, tudo bem. A gente chama, porque é praxe ali, é praxe. É dizer como fugir. Até porque o cara vai dar canetada na minha peça. Eu chamo de doutor, chamo de lente, maravilhoso. Mas, no âmbito da pesquisa, não façam isso, certo? Eu não faço, e eu aconselho vocês também a não fazer. Tá? Até porque fica chato. Vamos voltar para pergunta-problema. Então, quando a gente vai para pergunta-problema, a gente tem que desenvolver uma pergunta que a gente possa responder. Então, a pergunta-problema, ela tem que ser tangível e ela tem que ser factível. Ou seja, eu tenho capacidade de responder essa pergunta, esse é o primeiro ponto. E para isso vai caber a maior questão de uma pergunta, que é delimitar ao máximo. Precisamos delimitar ao máximo essas perguntas. Ou seja, a minha pergunta, por um exemplo, como os mortos no sistema carcerário de Alagoas morreram, como as pessoas morreram no sistema carcerário em Alagoas entre 2012 e 2015. Ponto. E aí eu peguei uma lista,
fui na Séries, mandei um ofício para a Séries, eles mandaram a lista, e eu verifiquei que 35 com morte natural, 20 com morte violenta. Mas não me bastou. E aí eles mandaram a lista com o nome do povo. Era tudo que eu queria. Porque aí fui no processo todo mundo. E aí eu verifiquei que o que eles diziam que morte natural, na verdade, era morte violenta, quando eu olhava o laudo cadavérico. E aí começou a ter mais problemas, porque eu fui analisar os policiais penais e verifiquei que alguns policiais penais mataram presos por espancamento. E aí minha pesquisa se tornou investigativa também, porque eu tinha que ir outras fontes. Entendeu? Mas veja, precisamos delimitar melhor a nossa pesquisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui de delimitação. Perguntar como envolve uma natureza qualitativa, né? Eu não fui analisar um quantitativo, não fui perguntar a idade, o peso, eu não fui perguntar nada disso. Perguntar como eles morrem. Minha pesquisa era qualitativa. E a diferença principal de qualitativo para quantitativo é que qualitativo eu estou analisando não naturezas mensuráveis a título de quantidade, como idade, peso, qualquer coisa que vocês aufiram por quantidade, ou seja, idade, peso, vamos lá, pensar mais. Enfim, e aí vamos pensar em outras questões. Pode falar, Matheus. Não, é uma coisa que me pegou, assim, sobre aquela ideia de ir reverenciando e, ao mesmo tempo, você evitar o porquê das coisas, ao menos nesse sentido da problemática. É que isso me lembrou de um trecho do Miguel Reale, que ele fala que o direito, em comparação com as outras ciências, especialmente as exatas, o direito é uma causa motivacional. E aí cria o problema de você tentar delimitar, porque motivações existem em montantes, né? Não tem como você... Primeiro, a dificuldade de criar um nexo entre essas motivações. O outro ponto é a subjetividade da pessoa, né? Ou do cargo, sei lá. E isso me deu logo o estralo e realmente que me lembrou isso, e é algo muito pertinente, principalmente para quem faz pesquisa em ciências sociais, né? Que é realmente aquela coisa de eu tenho esse doutrinador preferido, essa é a minha realidade, eu vou transpô-la no texto e todo mundo vai se adequar a ela, né? Então, realmente a pesquisa nesse caso é mais rebelde, digamos assim. Pois é, Matheus, e já que tu voltou a esse ponto, a gente tem que entender que a gente faz ciências sociais aplicadas, ou seja, nós temos que partir das sociais e verificar qual a aplicabilidade disso. Eu sei que a gente gosta muito de fazer filosofia, a gente gosta muito de pegar o Miguel Reale, de pegar essa galera, Matheus Mauroni mesmo adora isso. Isso a gente pode fazer? Pode. Tranquilo, está liberado, é direito isso, filosofia jurídica é direito. Não só, está numa intersecção, né? A filosofia jurídica é mais do que o direito. Mas eu entendo que o ponto principal dos nossos problemas sociais tem que ser enfrentados pela gente, o direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é um cientista social analisar um processo judicial. Outra coisa é um pesquisador do direito analisar um processo. São abordagens completamente diferentes. Muitas vezes a gente se complementa, mas muitas vezes não. Muitas vezes eu vou chegar a resultados diferentes do dele. Muitas vezes eu vou estar certo, ele está errado, muitas vezes ele vai estar errado, eu vou estar certo. Só que esse problema jurídico tem que ser enfrentado por um pesquisador do direito, porque o cara de ciências sociais ele não vai saber o que é memoriais de acusação, muitas vezes não vai saber quais são as teses que podem ser alegadas, que não podem ser alegadas, muitas vezes vai saber se uma peça é boa, se uma peça é ruim, não vai saber quais questões dos artigos, e aí vai se debruçar sobre uma coisa que ele não conhece. Só que quem faz mais pesquisa no direito são cientistas sociais aplicados. Por exemplo, eu vou trazer mais para frente uma revista que é feita por um grupo que eu participei até do encontro deles, que é a Rede de Estudos Empíricos em Direito. A rede foi criada recentemente, até então a gente não tinha nenhum grupo que faça estudo e pesquisa qualificado. E eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês, pessoal. A gente não precisa só fazer pesquisa empírica, tá? A gente pode fazer pesquisa bibliográfica tranquilo, numa boa. Uma boa mesmo, assim, sem estresse. Agora, a gente precisa fazer qualidade. Porque o que acontece mais das vezes é a gente pegar alguns referenciais teóricos que a gente gosta para confirmar a tese que a gente quer. Isso não é pesquisa.
Se a gente vai tratar sobre o tema, e aí quando a gente vai pensar no debate, no referencial teórico do projeto, eu vou adiantar aqui um ponto, já que a gente está falando sobre isso, o debate e o referencial teórico de um projeto é o estado da arte de determinado problema. E o que é isso? É onde está o máximo do debate daquele problema que você está trazendo, pessoal. Se o meu problema é mortes no cárcere, eu tenho que pegar Ramiro Gual, que é um colombiano que está estudando isso, eu tenho que pegar Isabela Miranda, que fez uma dissertação sobre isso, eu tenho que pegar Luiz Bolquies e Bruno Rota. São os melhores trabalhos sobre isso. Não tem ninguém que pesquisou mortes no cárcere mais do que eles. Então, eu tenho que tratar, debruçar sobre esses textos. E aí, quando eu me debruço sobre esses textos, eu posso ter um problema achando eles e posso fazer um artigo sobre isso. Pesquisa bibliográfica. E mais, tem método para fazer pesquisa bibliográfica. Tem metodologia para fazer pesquisa bibliográfica. Por exemplo, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, eu tenho que saber qual a base de dados eu estou analisando. Vocês já entraram na revista Os Tribunais aqui da UNITA, né? E a gente tem acesso. Eu ainda tenho acesso. É graças da UNITA. Nem todo mundo aqui é da UNITA, né? Todo mundo é da UNITA? Todo mundo é da UNITA? Não, né? Eu acho que tem uma pessoa, eu acho, Sesmar, que eu lembro assim de cabeça, mas a maioria... A Isadora, né? Tem a Isadora da UFAL também, se não me engano. Pronto. Desculpa, pessoal, mas a gente tem acesso a um negócio de burguês da peste. A Bia da CEUNI. Isso, da CEUNI, isso também. Beleza. Massa. É porque faculdade de burguês safado é foda, né? A gente tem direito a umas coisas muito massa. Que é a revista Tribunais e a revista Os Criminais. Que são as melhores revistas de ciências criminais que a gente tem, que são fechadas. São caras pra caralho. A revista Estudos Criminais é 560, assim, para tu ter as duas revistas, tá ligado? Um negócio assim, desumano. E aí a gente tem acesso de graça. Então, se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, né, e vai traçar o estado da arte sobre aquilo, quem é da Unic, por um exemplo, pode ir na RBC Crime e na revista Estudos Criminais, traçar termos chaves e verificar quantos artigos tratam sobre aquele tema. E aí você vai tratar os artigos, verificar um quantitativo cheio e vai descartar aquilo que não precisa. Isso é metodologia de referencial bibliográfico. Ou seja, não é só pegar aquilo que tu acha que é legal, não. Você tem que ver todos os artigos que tratam sobre determinado tema, em uma determinada base de dados, descartar aquilo que não vai ser interessante para a tua pesquisa, isso você tem que colocar na tua metodologia, já ainda falo sobre isso, e dizer tantos outros foram necessários. Aí você se debruça sobre isso, verifica a partir qual é o seu problema e traz um debate interessante. Entendeu? Então, vamos lá. Debate referencial teórico é o estado da arte da pesquisa. Ou seja, quais são as principais referências sobre aquele meu problema. Tá? Ponto. E aí você tem que pesquisar em todas as revistas de melhor qualis. E eu vou falar agora já sobre qualis. Como é muita coisa, se eu estiver me perdendo, se a gente vai entendendo, você me avise, tá? Eu estou tentando fazer aqui o máximo. Pessoal, a gente tem... Quer falar, Maria? Falar uma coisa? Volta um pouco, falar. Que eu não entendi essa questão do debate referencial teórico, eu me perdi. Você podia voltar? Volto, sim. Debate referencial teórico. Alguém falou aqui no bate-papo, deixa eu olhar. Debate referencial teórico é simplesmente a gente pegar todas as referências que tratem sobre o meu objeto. Por exemplo, qual é o teu objeto, Maria Gabriela, ultimamente de pesquisa? A gente está trabalhando com contratos, com dispensa de contrato de licitação agora no Covid. No âmbito administrativo, a gente vai mexer aqui com o Maceió. Tá, então vocês estão tratando... Tem algum contrato em específico de algum departamento, de alguma secretaria? A gente ficou em Maceió. Mais que isso, a gente não delimitou, não. Tá, delimitou todos os contratos. Prefeitura e Estado? Prefeitura de Maceió. Prefeitura, certo. Pronto. Então, para a gente fazer os referenciais teóricos disso aí, a gente tem que pegar quem estuda contrato em prefeitura. Mas o que é que vocês estão analisando específico nesses contratos? É orçamento? Não, é porque ela é comigo.
Na verdade, o Bruno também. O Bruno tá aqui? Eu nem sei se o Bruno tá aqui. Enfim, a gente vai verificar a legalidade das licitações, das dispensas de licitações ocorridas agora no período da Covid-19. Certo. Porque teve a lei, né? Sobre isso. Sobre dispensa de licitação, né? Oi, eu não ouvi agora. Internet. Teve uma legislação sobre dispensa de licitação, né? No âmbito do Covid, por questão de emergência, não é isso? Isso, a gente está com um monte de legislação para verificar. É muita coisa que a gente tem ainda para ver. Não, entendi, perfeito. Então, vocês vão analisar a dispensa de licitação pelo estado de calamidade, estado de emergência, estado de sítio, algo nesse sentido, né? Pronto. Ou seja, a gente tem uma análise para fazer e estudar sobre dispensa de licitação em casos de calamidade. Não sei qual a palavra-chave é, porque isso aí não é algo que eu tenha intimidade com o assunto. Mas vocês vão fazer uma pesquisa, por exemplo, tem uma revista de direito administrativo, eu acho. E aí vão lá, revista de direito administrativo, dispensa de licitação. Colocam isso e verificam quantos artigos tem sobre dispensa de licitação. Verificando o quantitativo total de artigos de dispensa de licitação, esse é seu X, certo? É o total de artigos. Vocês vão subtrair daqueles artigos que não vão lhe interessar. Por uma série de questões. Não tratam do objeto, não tratam sobre o problema, não tratam sobre isso tudo. E aí vão subtrair. O igual disso aí, total menos aquilo que não atinge o seu objeto, é o quantitativo de material bibliográfico que vocês vão precisar se debruçar. Isso é pesquisa bibliográfica. Vocês podem fazer isso a título também de referencial teórico e debate. Por isso que eu estou tratando aqui os dois ao mesmo tempo. Porque para eu fazer meu projeto, eu preciso saber de tudo do meu objeto. E como é que eu faço? Fazendo uma boa pesquisa bibliográfica, trabalhando com os referenciais teóricos mais avançados do meu tema, pesquisando nas principais bases de dados e revistas. E aí vamos falar sobre revista agora. Isso foi uma questão que acho que o Matheus me colocou, mas está aqui no locais para publicação. Mas vou tratar agora falando sobre revista. Pessoal, a gente tem, no âmbito do direito, alguns pontos para tratarmos sobre publicação. A gente tem publicação em livro, publicação em periódico, publicação em capítulo de livro, por exemplo. Eu não quero fazer um livro, quero publicar um capítulo de livro. Por exemplo, agora eu, Marquinhos e Marcelo, a gente publicou um livro que vai sair sobre tecnopolítica, pandemia, crises criminais, e a gente mandou um artigo comentando sobre questões atinentes à compra de drone através de mediação judicial. Então, vai sair como capítulo de livro. Ou então, publicar em uma revista. Revista. Nas revistas, as revistas, elas são as melhores conceituadas para publicação. Se você chegar para mim, Roberto, qual é o melhor local para publicar? Eu vou dizer revista. E que revista? Aí, vamos lá. Nas revistas, a gente tem vários qualis. E qualis é o qualitativo da revista. A gente tem hoje qualis A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. A1, o melhor, C, o pior. Graduando, geralmente publica entre B2 e C. Por quê? Porque a maioria das outras revistas vão pedir doutor. E muitas delas não aceitam graduandos. Porque ela mais pontua quanto mais doutor publica na revista dela. Esse é o critério de avaliação da CAPES. Então, se você quer fazer uma boa pesquisa, você faz a pesquisa, pega o resultado e publica numa revista de qualidade legal. Por exemplo, o caderno de graduação, salvo o melhor juízo, ele virou B3 ou B2, que é da UNIT. A revista de estudos criminais e a RBC Crim, elas são a A1, é o melhor qualis. O boletim de IBC Crim, acho que a maioria que conhece, ele é C, ele é o pior, tá para desenvolver. E assim vai. Então, quando vocês vão querer publicar, procurem revistas com qualis entre B2, B3 e B4, no máximo. Vamos pegar ali um B2. B1 geralmente aceita doutor também. E muitas vezes você manda como graduando, fazendo com autoria com mestre, com doutor, e eles depois dão parecer que não aceitam graduando. É fogo.
Eles não dizem nas regras, mas no critério de aceitabilidade para publicação do periódico, eles descartam. Já aconteceu muito isso. Então, pessoal, vamos pegar as B2, B3, B4, publicar na revista da faculdade e tudo mais. Nessas revistas, a gente consegue pegar o que a gente tem de melhor sobre o nosso tema, nosso debate. Porque são elas, geralmente, que contêm o estado da arte da coisa. Por exemplo, na RBC Crim e na Revista Estudos Criminais, eu consigo pegar o que tem de melhor sobre legítima defesa. Não tenho dúvida disso. O que está melhor está lá publicado. Em uma das duas. É que nem Chimbra, é uma ou outra. Entendeu? E aí, o que eu aconselho a vocês é, verifiquem as revistas de direito administrativo com o melhor qualis, e aí vocês vão na plataforma Sucupira, anotem aí, plataforma Sucupira, e essa plataforma Sucupira, ela possui, eu vou apresentar aqui para vocês, acho que talvez seja interessante, ela inteira. Vou compartilhar aqui. Vocês estão se vendo aqui, né? Me ajudem aí. Estão vendo aqui? Minha aba? Matheus, Maria Gabriela, Laís. Estão vendo aqui, né? A gente está vendo. Pronto. Estão vendo aqui? Plataforma Sucupira. Tá uma bagunça. Virou uma zorra isso aqui. Mas ainda serve para alguma coisa. Um deles é esse aqui, Qualis. Aí nota Qualis, tá. Bom. Aí vamos lá. Li o texto acima, faço a pesquisa. Aí pronto. Por que tá uma bagunça? Porque eles vão ter uma nova classificação. Que a última foi 2013 e 2016. Certo? Aí vocês colocam aqui o quadrinho mais recente, né? Vamos fazer uma pesquisa avançada. Deixa eu voltar aqui, para vocês verem. Qualis, desceu, faça a sua pesquisa. Vamos fazer a pesquisa avançada, que está Qualis periódicos, que é o que a gente quer, não é o Qualis artístico. Pesquisa avançada, e vamos lá. Área de avaliação, direito. O ISSN da revista, geralmente, é quando você já sabe a revista e quer saber o Qualis dela. Aí vamos aqui, Qualis A1. Vamos ver quais são as revistas de Qualis A1 nesse quadrinho daqui. Aí aqui eu tenho todas as revistas Qualis A1. Estão vendo? Tem mais 127 registros. Aí vamos verificar aqui se tem Revista Brasileira de Direito Administrativo. Vamos colocar aqui administrativo. Se tem alguma coisa. Não tem. Aí a gente vai ter que fazer uma análise um por um. Rapidinho a gente vê. Tirar o título. Só um segundo. 2013, 2016. Estudos avançados. Próxima. Administrativo. Acredito que não tenha. E aí a gente verifica aqui. Estudos criminais, investigações constitucionais. Isso aqui pode ser uma revista de investigações constitucionais. Vamos verificando. E aí a gente verifica se tem alguma revista sobre direito administrativo. Certo? Isso é uma forma da gente estar fazendo análise nos nossos periódicos e pegando esse estado da arte dessa forma. Entenderam? Tranquilo? Então, plataforma Sucupira é um local que a gente precisa sempre estar antenado. Sempre quando for fazer um artigo, verifique qual é a revista que trata sobre o seu objeto, verifique qual a revista para vocês publicarem, verifique tudo isso lá. Tá? Esse é o ponto. Bom, para ser locais para publicação, vamos terminar isso aqui para a gente terminar, começar a caminhar para tocar. Tem muita coisa para falar ainda. Problema de pesquisa, pessoal. Voltando para o problema. Já falei sobre tema, de forma breve, traçar o nosso centro. Falamos sobre debate referencial teórico. Vamos voltar para o problema, porque isso é a parte mais importante. Quando vocês traçaram o processo de licitação, lá, das dispensas de licitação, vocês podiam perguntar assim, quantas licitações foram dispensadas no período da pandemia do Covid-19, nos contratos da prefeitura
E por qual motivo? Né? E aí vocês poderiam fazer uma análise no Excel, fazer um levantamento de quantas licitações houveram, dessas, quantas licitações houveram dispensa de licitação e qual foi o motivo alegado. Gente, é uma pesquisa aí. Entenderam? E o problema da pesquisa é quanto? Quantas pesquisas, quantas licitações foram dispensadas no período da Covid-19 dos contratos da prefeitura? Pesquisa quantitativa. Você já vai aferir em termos quantitativos. Mas isso vocês vão precisar também fazer um qualitativo, porque vocês vão ter que se debruçar sobre o documento. Então, vocês vão ter que aferir, por exemplo, por qual motivo foi levantado isso. Entendeu? Revistas e análises, quais as diferenças? Pronto. Revista é diferente de análise. Análise de eventos, geralmente, ele possui um ISBN próprio. Esses análises de eventos, eles contam como publicação, mas muito menos, quase nada. E análise de eventos, geralmente, a gente tem 3 tipos de análise. Análise que publicam resumos, análise que publicam resumos expandidos e análise que publicam artigos. São 3 categorias diferentes. Resumo pequenininho, uma folha e meia. Resumo expandido, geralmente, 10 páginas, 10 laudas. Artigo, geralmente, entre 15, 30, por aí. Tá? Os anais, eles pontuam, mas pontuam muito pouco. Certo? Por exemplo, Maria, eu tenho certeza que você já publicou bastante anais de evento. Então, talvez, você já tenha pontuado o máximo em anais de evento. Aí você já esteja na hora de publicar agora no mais anais de evento. Você procurar uma revista Qualis B3, B4. Ou então procurar agora um capítulo de livro, para variar. Porque, pessoal, se vocês publicarem só em uma coisa sempre, na hora que vocês forem preencher o barema, que é um documento que aufere a pontuação para a prova de título, vocês vão bater no limite rapidinho. Então, é bom que vocês perpassem alguns pontos para não baterem logo no limite. Por exemplo, tem alguns que colocam análise de eventos, resumos disponíveis publicados, tal, 1, no máximo 3. Aí você já pontua, tem 10, os 7 não adiantaram de nada. Pouco importa, se tu fez 3, tu fez 10. Vai ser 1 do mesmo jeito. Então, é bom que vocês variem, tá? Voltando para a pergunta problema. Vamos nessa. E na nossa pergunta problema, uma coisa muito interessante que tem que ser feita é a pergunta problema, pode anotar isso, a pergunta problema ela é guia de pesquisa. Pergunta problema é guia de pesquisa. Quando você se perde numa pesquisa, você tem que olhar o quê? A pergunta problema. Se eu estou me perdendo no meio dos laudos lá do IML para querer saber qual é a causa da morte, eu tenho que voltar para a minha pergunta e ver como os presos estão morrendo no sistema carcerário de 2012 e 2015. Se esse laudo é de 2019, não me interessa. Se esse laudo trata de um agente penitenciário, não me interessa. Estou procurado como preso. E aí, pessoal, pegando um pouco também essa questão que o Matheus falou aqui, a gente vai ter uma tara da peste de querer pegar outras coisas que não são objetos da nossa pesquisa. Pelo amor de Deus, não caiam nessa armadilha. Não caiam, porque vocês vão ser tudismo, especialistas em tudismo, querer saber de tudão. Não vão conseguir. É muito problema para a gente dar conta. Vejam só, a gente hoje está tendo cada vez mais especialistas em coisas muito particulares. Por exemplo, tem um cara agora que está escrevendo, o Guilherme Lucchesi, sobre teoria da cegueira deliberada. A gente tem outro cara, que é o Alaô Leite, orientando do Klaus Oxin, que está escrevendo apenas sobre teoria do domínio do fato. Antigamente, a gente tinha o Juarez Tavares e o Juarez Cirino, os caras escreviam um tratado de direito penal. Hoje em dia já não está assim. Né? A gente não está especialista em tudismo, até porque tudismo você perpassa tudo, tem o domínio de tudo, mas você não aprofunda. Né? Então, no âmbito de uma pesquisa, a gente tem que fazer pesquisas aprofundadas, densas, a gente tem que botar a lupa aqui, ó, dar uma olhada boa no objeto e descrever esse objeto de qualidade. Eu vou dizer por que isso é importante. Vejam só. Quando a gente está analisando prisão preventiva,
quais são os requisitos para prisão preventiva? Ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal e outro lado que eu esqueci agora. Aí vamos lá. Essa prisão, ela serve a quê? Serve ao processo. Mas ela, hoje em dia, está sendo feita para o que a gente chama de defesa social, porque fundamenta na ordem pública para defender a sociedade, e a gente tem uma escola lá no século XX, que é a Escola de Defesa Social, que vai exatamente fundamentar essa questão de direito penal para defender a sociedade. Quando a gente analisa isso, mas a gente pega a prisão processual, a prisão processual é o que seria o processo. O que é que eu pude observar na minha pesquisa? Que os presos processuais estão morrendo na prisão. 4 pessoas morrem por dia no sistema carcerário brasileiro. Ou seja, uma prisão que é para ser a última da última hipótese, ela não está sendo só a primeira, como está matando as pessoas. E aí eu tenho um argumento fudido de bom para colocar, inclusive, na minha peça. Por quê? Se eu digo que as pessoas estão morrendo no sistema carcerário, em prisões processuais, e a prisão processual, que é para ser a última raça, está matando as pessoas, eu estou querendo dizer que a pena capital está sendo aplicada para quem sequer tem uma cognição de certeza averiguada, que é uma sentença penal. Isso eu pude observar na minha pesquisa, porque eu analisei também os presos processuais. E aí a gente pode debruçar sobre presunção de inocência aí. Tá entendendo? Mas isso eu só pude fazer quando eu olhei para o meu problema e pude observar como alvo H. E aí eu fiz o recorte de preso processual. E aí a gente começa a ter uns debates fodidos de bom. Por quê? Como é que eu posso falar de ordem pública se 4 pessoas morrem por dia no sistema carcerário? Que ordem pública da porra é essa? É ordem pública para a sociedade, mas no caso seria o caos público? Então a gente já mata também o argumento da ordem pública. Como assim ordem pública se tem gente morrendo no sistema carcerário? Como assim ordem pública se tem pessoas matando outras pessoas no sistema carcerário? Se eu tenho um homicídio cometido no próprio sistema, como é que eu posso falar ordem pública? Como é que eu posso garantia da ordem pública se nem no sistema prisional a gente tem essa garantia? Como é que tu quer garantir aqui fora se nem lá dentro tu tá garantindo? Tá entendendo? Então eu posso debater com o magistrado que você tá falando merda, titica. Você não tá falando nada com nada. A tua ordem pública é uma ficção. Tu tá querendo prender aquela pessoa porque tu quer a sociedade limpinha. Aqui fora, lá dentro tu quer cagado. Mas não tem nenhum fundamento isso que tu tá falando. Estão entendendo? E isso eu pude observar na pesquisa. Eu posso demonstrar isso para ele. Certa vez eu estava numa audiência pública na Assembleia Legislativa de Alagoas e as pessoas estavam falando que nenhum policial penal era não sei o que, importante, que o sistema carcerário era ótimo por conta dos policiais penais, e demonstrei lá que eles estavam todo mundo errado. Por causa da pesquisa. Então leve a sério a pesquisa de vocês. Leve muito a sério. Vocês não têm ideia do quanto isso é sério. E de quanto vocês são importantes. Porque a gente tem problemas de pesquisa de extrema relevância, galera. De extrema relevância. E não tem pessoas que analisam a nossa realidade alagoana. Não tem. E uma grande merda é isso, porque a gente fica só fazendo. Vai lá. Código de Hammurabi era assim, né? A gente tem que ir lá para o Código de Hammurabi sempre. O Código de Hammurabi era assim, a Ordenações Filipinas era assado. Aí no Brasil, Império, Brasil Colônia, Brasil era assim. Bom, chegamos agora e é assim. Acabei meu TCC. 40 páginas escritas, estão aí, professor, vai analisar. Uma merda, não falou nada. Nada. E eu digo mais, o César Roberto Bittencourt, quando escreve a merda daquele tratado dele, ele está errado fazendo isso. Ele está errado. Não é para fazer daquela forma. E imagina só, você historiador do direito, analisar a história dessa forma. Rapaz, é para ter um infarto, não é para ser feito assim. História do direito tem método, galera. Com que fonte você pode falar que o Código de Hammurabi era assim? Quem é que foi lá pesquisar? Quais são as fontes? Por exemplo, o Código de Hammurabi, muita gente fala que é ruim,
mas é a primeira lei de direitos humanos. Por quê? Porque instituiu a proporcionalidade. Olho por olho, né? A lei Italião, olho por olho, dente por dente. Ou seja, vou ter uma métrica de proporcionalidade. E digo mais, nosso sistema penal hoje é pior do que a lei Italião. Porque alguém que comete um furto qualificado vai preso e morre lá dentro. Ou seja, subtrair o bem de alguém, vão morrer. Sequer proporcionalidade existe. Então, a gente precisa fazer pesquisa com a pergunta problema da gente, guiando a gente. E não permitir que minha pergunta problema me leve para o Código de Hammurabi. Minha pergunta problema, ela delimita historicamente o meu objeto. Por exemplo, quando eu trabalhei sobre mortos no cárcere, eu fui procurar as práticas de morte no sistema carcerário aqui em Alagoas. Ou seja, eu fui em Liceu Lindoso, eu fui no Lima Júnior, eu fui na historiografia alagoana verificar quais historiadores trataram sobre práticas de morte de preso aqui. E eu descobri que temos, olha que legal, Presídio da Morte, 1840, na Praça da Cadeia, lá no centro. Vocês conhecem a Praça da Cadeia? Alguém já ouviu falar na Praça da Cadeia? A gente tem uma praça chamada Praça da Cadeia, que era onde ficava o Presídio da Morte, ou Casa Amarela, não sei se vocês sabem. Não tem a Santa Casa ali, como quem vai para o centro? Você sobe uma ladeira, passa a Santa Casa, aí do lado tem uma pracinha, e aí do lado já tem um quartel. Pronto, aquela praça era onde ficava um presídio, e o nome desse presídio era Presídio da Morte ou Casa Amarela. Olha que legal. E eu coloquei isso na minha pesquisa. A minha pergunta problema delimitou minha historiografia. Eu não fui para o Código de Hammurabi. Eu fui longe, eu fui inclusive em 1600. Mas eu fui na aldeia presídio que foi implantada ali perto de Coruripe. Uma prática colonialista. E por que eu fui para esse âmbito colonial? Porque eu tratei de necropolítica. E a necropolítica é colônia, plantation, colonialismo, escravidão, estado de exceção, estado de sítio. Então, tinha que analisar os processos de prática colonialista para relacionar com o meu objeto. Meu referencial teórico, digo. Então, eu procurei também. Mas minha pergunta problema, ela continuou guiando. E quando traçava os históricos, eu sempre procurava na historiografia aquilo que minha pergunta problema referenciava. Como morrem as pessoas. Certo. Vamos continuar. Método e metodologia. Né? Método indutivo, então, essa metodologia mesmo. Eu vou pegar uma água. Se quiserem pegar uma água, um café, pode pegar rapidinho. Vamos dar uma pausa de 2 minutos. Só um segundinho, viu? Vamos que vamos. Tomaram água, pegaram um café. Vocês com essas câmeras ligadas aí, eu conversando com avatares. Não façam isso. Só Maria Gabriela aqui, eu. Continuar, tá? Estão aí? Posso continuar? Falem aqui no chat comigo. Beleza. Então, todo mundo aí, Sara, Robson, Agilson. Agilson? É tu, Agilson? Gabi, Thalisson, Vitória. Rapaz, não é pequeno, né? Vitória, eu conheci Vitória. Eu fui muito mala, né? Na faculdade. Não me tenham como exemplo, não. A Vitória, eu perdi prática de pesquisa. Porque eu fiz a primeira matéria com a Patrícia e os meus colegas plagiaram no artigo. Aí eu me lasquei, né? Perdi a matéria. Porque nessa matéria da Patrícia, geralmente a gente dividia, né? Aí eu fiz minha parte, só que um colega que fez, ele plagiou. Aí a Patrícia, tá miséria. Eu fiquei putaço também, não. Porra, vou fazer de novo depois. Aí eu refiz com a Vitória. E o artigo que a gente fez, a pesquisa que a gente fez, foi citada numa dissertação. Olha que legal. Uma dissertação de mestrado, lá na Uniceub, uma faculdade bem boa, lá de Brasília.
e citaram a nossa pesquisa que a gente fez, que a Vitória participou. Legal, né? Eu não sabia, ninguém me avisou sobre isso. Legal, né? De custódia. Pois é, a gente foi analisar violência e audiência de custódia. E a gente conseguiu desenvolver uma pesquisa bem legal, bem bacana, de tiro curto, de 6 meses, mas que teve uma relevância bem boa e foi citada na dissertação de mestrado, orientada por um cara bem bom, que é a Bruna Amaral Machado, um dos maiores pesquisadores aqui no Brasil. Muito bom te ver, Vitória. Vamos que vamos, Robson. Beleza. Então, beleza. Vou continuar aqui. Vou supor que esses avatares estão interagindo comigo, além de Maria Gabriela aqui comigo. E vamos que vamos. Pessoal, metodologia. Galera, nós no Brasil não somos pesquisadores sérios. Não somos. Isso é uma constatação que eu faço. Se vocês analisarem a maioria das pesquisas, elas não dizem o como chegaram àquele resultado. Qual foi o percurso do pesquisador para chegar nesse resultado? Muita gente acha que método e metodologia é a BNT. A BNT é uma titica. A BNT devia ser a última coisa que a gente devia aprender. Que a BNT é tão desimportante quanto qualquer outra coisa. Mas a BNT é importante para a gente ter uma métrica de falarmos a mesma língua. Temos um campo visual igual. Temos uma margem igual. Mas eu tenho várias críticas à BNT nesse sentido. Por exemplo, eu fico puto porque a gente tem que fazer uma série de questões muito trabalhosas, mas esses grandes pensadores nunca precisaram se debruçar sobre a BNT, né? A gente tem que parar meia hora para pesquisar de onde foi aquele livro, qual cidade foi publicado, fazer tudo na referencial certinho. Imagina o Marx, o Foucault, o Hayek tendo que parar o trabalho dele para fazer uma BNT. Já imagina isso? Nunca eles vão fazer isso. Nunca fizeram. Tipo, a gente está muito atrás desses caras porque a gente tem que parar 30% do nosso tempo para fazer a BNT, para ficar fazendo autor, data, cidade, rodapé e tal. É um mau trabalho isso. É importante, mas eu acho isso muito chato e muito desimportante, assim, no sentido de relevância, assim, teórica, sabe? Mas vamos lá. O que é metodologia? Coloquem aí. Metodologia é o percurso que a pesquisadora e o pesquisador fazem para chegar a tal resultado. Metodologia é o percurso que a pesquisadora ou o pesquisador fazem para chegar a determinado resultado. Método é caminho. E caminho, cada um tem o seu. Uma pesquisa com uma boa metodologia é uma pesquisa que a gente pode traçar dizendo qual foi o caminho que eu trilhei, que eu tracei. O Gil, que é um dos maiores pesquisadores que tratam sobre o tema de método e de metodologia, ele vai nos dizer que método como caminho para se chegar a determinado fim e método científico como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. Eu acho isso fundamental. E qual é uma pesquisa séria? Aquela que você diz qual foi o caminho que tu traçou. Porque não é que ela vai ser reproduzida. E veja, a gente pode até debater se ciência social aplicada é ciência. Porque a pesquisa que o Matheus faz, se eu repetir rigorosamente igual, eu vou chegar a resultados diferentes. Mas por que, Roberto? Porque a gente faz ciência social aplicada. E a gente tem um problema que algumas ciências naturais não enfrentam, que é a complexidade. E o que é complexidade? A complexidade é que, nesse determinado objeto, eu vou ter essa determinação, eu vou ter essa determinação, eu vou ter essa determinação, eu vou ter uma série de determinações que vão tratar desse objeto, que podem levar a um resultado ou a outro.
Fala aí, Matheus. Não, uma coisa que realmente você também fez lembrar, de novo citando o Reale, ele diz que a ciência exata se explica, ciência social se compreende. E aí que é realmente o problema, porque quando você está em ciência exata, você consegue, assim como as sociais, você consegue isolar um certo objeto, só que dentro desse objeto tem várias determinações e com elas várias variáveis. Então, nas ciências exatas, nesse caso, há maior retidão na coisa. E nas sociais, não. Tem muita complexidade, tem ponto econômico, psicológico, sociológico, político. Então, são tantas questões que fica realmente complicado de você realmente dizer, olha, minha pesquisa consegue abarcar a realidade nesse aspecto. Aí sempre chega alguém e fala, tá, mas você esqueceu aquele outro aspecto. E aí, sucessivamente, e cria aquele loop infinito, né? Sim, perfeito. É isso aí. Porque, vejam só, quando a gente analisa um problema complexo, que está no âmbito das ciências sociais aplicadas, porque as ciências sociais aplicadas, a gente atua fenômenos que existem no mundo. O homicídio, por exemplo, ele é um fenômeno complexo. E por que ele é complexo? Porque a gente tem uma determinação econômica aí forte? Tem. A gente tem uma determinação de gênero? A gente tem também. A gente tem uma determinação de raça? Claro. A gente tem uma determinação que incide em termos, sei lá, pode ter várias determinações culturais. A gente tem determinações. Então, pode ser que o Matheus analise uma pesquisa que ele dê maior relevância ao fator econômico. E eu dê mais relevância ao fator cultural. A gente vai analisar o mesmo objeto, o mesmo problema, o Matheus vai chegar a resultados diferentes dos meus. Mas isso quer dizer que ele está errado? Não. E aí a diferença. Nós temos que reduzir o máximo o nosso objeto e tratar ele dos mais diversos primos, jurídico, econômico, cultural, político, para a gente dar maior riqueza ao nosso objeto e tentar alcançar a maior complexidade que esse objeto tem. Eu sei que vocês estão tristes porque é cansativo. Não fica assim, Lavínia. É foda. Eu sei que é foda. Mas é prazeroso pra caralho. É massa. É massa. Dá tesão pesquisar. É massa. Você fica aqui na tarde, vai ler um livro. Porra, é isso. Dá um arrepio assim. É massa pra caralho. Se empolga. Aí vai, volta. Tá errado, toma bomba em revista. O cara diz que teu artigo tá uma merda. Aí tu vai ficar puto, refaz e manda pra outra, aí aprovar na alegria da porra. É um negócio da porra, mas é massa, assim, eu gosto pra caralho. E veja, assim, eu vou dar um bizu pra vocês. Isso é bizu padrão. Momento coach. Vamos lá. Galera, eu tenho alguma relevância na OAB. Estou como procurador da Abracrim, estou como secretário da Comissão de Estudos Criminais, tô como... Enfim. Vai de merda aí. Trabalho da porra. Mas tudo onde eu tô é por causa da minha pesquisa. Tudo. E vejam, eu entrei, junto com outros colegas, com ação civil pública para atacar a carga horária dos policiais penais, que é de 24 para 96. Porque eles alegam que não tem contingente. Vocês viram que a cidade parou, né? As milhares de presos estavam parando na cidade. Eles alegam que não tem contingente, mas tem uma escala de um dia e folga 4. E eles alegam que são 40 horas semanais. Eles obrigam a ter um plantão de 24 e dizem que não pode ser 24 por 72 porque extrapolam. Por que 24? Até porque você está na prisão, então não é 24. Então, e aí isso surgiu a partir da minha pesquisa lá no TCC, há 5 anos atrás, que eu estudei policiais penais. Eu vi esse problema da escala, e aí a pesquisa minha de Marcelo chegou à conclusão que o processo que tinha garantido a escala deles já tinha sido extinto pelo Alberto Jorge, inclusive, conhecido de vocês. Então, eu fiz uma pesquisa mostrando quantitativo de policiais penais, etc. Quando eu mostrei na OAB, disse, ó, isso aqui tá errado. E aí a galera, porra, esse bicho é bom. Aí vai me coloca nos cantos. Entendeu? Pesquisa, não deem pouca importância a isso. Pesquisa pode levar vocês longe, muito longe.
Vejam só, a gente teve uma morte no Siridião recentemente, né? Todo mundo acompanhou o vídeo aí, não foi? Eu dei uma entrevista sobre esse caso. Por que eu dei entrevista? Porque tem uma pesquisa sobre isso, de acidente carcerário, há um ano, publicado pela OAB. Na minha pesquisa, eu já cheguei à conclusão que lá, há um ano atrás, já tem excedente de mais de 100%. Em 2018, o excedente era 90%. E eu tenho uma solução para isso. Por quê? Porque eu fiz pesquisa sobre isso e eu cheguei à conclusão que se a gente coloca o excedente carcerário em todas as unidades de não faccionados em 44%, a gente resolve o problema do excedente carcerário em Alagoas. Resolve assim, gerencia de uma forma mais democrática, que é resolver, seria diminuir o encarceramento. Até porque, se vocês acham que a solução do Brasil é construir mais presídios, vocês estão enganados, porque toda vez que a gente construir mais, a gente encarcerou mais. Então, quanto mais presídio, mais prisão. Isso é a conclusão lá do Adalto Marx, numa tese de doutorado, humanizar e expandir. Quanto mais você busca humanizar, mais você expande o sistema penitenciário. Isso aconteceu lá em São Paulo, a maior população carcerária do Brasil. Vamos voltar para os nossos tópicos. A gente estava falando sobre método e metodologia. E aí, galera, quando a gente trata sobre método e metodologia, um ponto que eu queria que vocês fizessem, sempre quando vocês forem fazer sua pesquisa, é que vocês deixassem muito claro de onde vocês estão vindo e para onde vocês estão indo. E como vocês estão indo. No meu TCC, uma coisa que eu fiz questão de deixar claro é que eu sou um homem branco, de classe média. Pesquisando do mundo do ser, pesquisando pessoas do mundo do não ser. Isso eu botei lá. Quem está lendo meu trabalho tem que entender que eu sou uma pessoa branco, com todos os marcadores sociais que eu tenho, pesquisando pessoas negras que estão morrendo do sistema carcerário alagoano. Isso tem que estar claro, porque isso é recorte epistemológico. Ou seja, tem aquele negócio do lugar de fala da Djamila, né? Esqueçam isso. Quando a gente pensa em lugar de fala, é lugar de epistemologia, é lugar de produção de conhecimento. O meu lugar de produção de conhecimento é diferente do lugar da Maria Gabriela, que é diferente do lugar da Lavínia, que é diferente do lugar do Matheus Moroni. Então, quando eu falo do lugar de epistemologia, de destaco de onde eu estou partindo no meu trabalho, eu estou dizendo de onde eu venho, qual é o meu olhar sobre o meu objeto. Isso tem que estar claro. Pode ser de forma direta, pode ser de forma indireta, mas tem que estar claro. Tem pessoas que vão dizer que isso não é desnecessário. Eu acho que é necessário. E ainda mais, dependendo do problema, isso é essencial. Por exemplo, no meu problema de trabalho, eu acho isso uma essencialidade pura. Agora, eu já acho que em contratos, espécie de contratos, eu acho que talvez não seja necessário colocar. Mas é necessário colocar que vocês partiram de uma pesquisa da graduação, a título da Liga de Direito Constitucional, com os interesses tais, buscando verificar a questão de probidade administrativa no âmbito da licitação de contratos. Ponto. Mas eu acho que é importante. Porque isso demonstra qual é o olhar sobre o problema, né? Vamos continuar. E aí a gente tem algumas dimensões do nosso problema voltando para o âmbito da complexidade. E aí é onde a gente muitas vezes se perde no âmbito do método. Por quê? Porque quando a gente olha, e ela vinha fazer aquela cara de triste, porque é coisa pra cacete, de direito, política, economia, cultura, você olha e se perde. O método e a metodologia, elas vão te dar uma acalmada. Em que sentido? Qual instrumento e qual vai ser a forma como eu vou abordar o meu problema. E aí eu vou ter os diferentes métodos e diferentes metodologias. Certo? Deixa eu só pegar aqui dos slides, só um segundinho. E aí uma coisa que eu acho muito interessante para a gente estar partindo é como é que eu, como pesquisador, vou tratar o meu problema e o meu objeto. Eu vou fazer uma análise documental. Por exemplo, o objeto das meninas certamente vai ser análise de documentos, análise dos contratos de licitação. Geralmente é o que mais a gente faz no direito. Mas eu posso fazer uma etnografia.
Eu posso estar indo lá, ver diretamente como é feito essas licitações, essa dispensa de licitação. Eu posso ir lá como ouvinte e ficar observando o trabalho dessa galera. Observação não participante. Eu posso estar fazendo várias questões com esse objeto. Posso estar fazendo uma pesquisa bibliográfica sobre dispensa de licitação. Entendem? Então, o método e a metodologia, eles vão arrefecer esse ânimo de que a gente tem que abordar tudão. A gente tem que abordar tudo. Nossos problemas são complexos. Mas a gente tem, na método e na metodologia, questões muito interessantes. Porque elas vão dizer como a gente vai tratar essa questão. Por exemplo, eu fiz análise documental também. Eu peguei os prontuários, eu peguei os processos e eu peguei os laudos cadavéricos. Então, quais vão ser os objetos? Vai ser análise documental? Quais vão ser os documentos? Eu vou analisar o julgamento de HC. Eu vou participar do julgamento na Câmara Tribunal? Eu vou analisar ao vivo? Eu vou fazer como? Isso precisa estar muito claro, galera. Muito claro mesmo, assim. Porque a seriedade da sua pesquisa e a honestidade da pesquisadora e da pesquisadora vão ser exatamente isso. É deixar claro como você chegou àquele resultado. Você foi lá ver, você pegou de quem, você fez o quê? E nós, como pesquisadores, não somos cegos. Falando no geral. Porque a gente não diz como é que a gente chegou naquele resultado. É como se fosse um passo de mágica. Pô, o resultado aqui, eu cheguei à conclusão que as medidas cautelares aumentaram. Mas, bicho, como é que chegou esse resultado? Uma vez eu tive uma discussão com um cara na internet, acho que alguns de vocês acompanharam. O cara disse que a violência policial no Brasil era exceção. E o Brasil é o país que mais mata e mais morre policial. Eu sempre enfatizo isso, mais mata e mais morre. Aí ele disse, não, porque dos policiais, apenas menos de 1% comete esse tipo de prática. Eu digo, bom, não é porque todos os policiais não cometem que a gente deve estar fazendo cálculo por isso. A gente deve verificar no todo dos policiais dos países o quantitativo de mortes em decorrência de violência policial. E aí a gente tem um parâmetro, porque o parâmetro que ele queria colocar é de todos os policiais, quantos cometem homicídio. Ou seja, ele coloca a pergunta em um ponto que você pode querer escorregar, porque ele está querendo dizer que eu estou julgando todos os policiais. O ponto não é esse. O ponto é, a violência policial no Brasil existe, e o Brasil é o país que mais mata em decorrência de violência policial. Comparado a quê? Comparado aos outros países. E a violência policial, a letalidade, vai naquela lógica por 100 mil habitantes, por 10 mil, tem toda aquela proporção, né? Que é o grau de confiabilidade. Que tem problemas também, tá, pessoal? Vou trazer uma questão aqui já para colocar alguns pontos, a gente está pensando e debatendo algumas questões. Por exemplo, a gente disse que o Brasil não é o país, não é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Por que fazem isso? Porque colocam o Brasil a título de população relativa. Números absolutos, o Brasil é o terceiro. População relativa, o Brasil cai um pouco mais, vai para 11º quase. Só que população relativa você tem um problema, que é qual? População relativa a gente geralmente faz por 10 mil, né? 10 mil, 100 mil, etc. Mas geralmente 10 mil. Quando você tem países que têm um quantitativo menor que 10 mil, ou muito maior que 10 mil, você não tem como escalonar. E aí o menor, a proporção, ela fica desproporcional. Percebe? Por exemplo, a gente tem 720 mil presos. A proporção 10 mil é interessante para a gente estar calculando. Quantitativo de preso por população. Mas para um país pequeno como o Senegal, já não é tão interessante. E aí o quantitativo proporcional lá não fica tão interessante para ser avaliado. Então a gente tem, inclusive, que questionar esse parâmetro. Percebe? Vocês têm que ser pesquisadores inquietos, que colocam tudo em xeque. É como se estivesse num grande jogo de xadrez e todas as peças têm que ser colocadas em xeque. Porque se vocês não colocarem, vai vir uma pessoa e vai, coloca. E aí porra, não sei responder.
Então, você tem que dar auto-check em todas as suas variáveis para se colocar esse ponto. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido para a gente já ir para o fim. Locais para publicação, cronograma, resultados total. Pronto, eu vou indo para as pesquisas, tá, Matheus? As perguntas. Pesquisa, tão pesquisa na cabeça aqui, acabei. Projeção freudiana. Pergunta de Sara. Posso ir, Matheus? Pode ir. Beleza. Como fazer a coleta de dados de maneira correta? Sara, tá por aí? Tá, né? Tô aqui. Beleza, massa. Sara, vamos lá. Não existe maneira correta. A primeira pergunta, a primeira resposta. Existe você coletar. Mas, vamos lá. Como seria a maneira correta de coletar um dado? É por ofício. Seria a maneira oficiosa, formalística, diante da coleta de dados. Só que ofício demora muito. E você tem que ser o chato da vez. Quando eu mandei meu ofício sobre a questão de morte no caso, na relação, eu tive que ir lá buscar. Se eu ficasse esperando a resposta do Centro de Estatística da SEDES, esse ofício nunca chega nas minhas mãos. E pelo fato de eu ter ido lá buscar, eles me deram mais do que eu precisava. E esse mais do que eu precisava fez com que minha pesquisa tivesse um caráter qualitativo muito melhor, porque veio com os nomes dos presos. Inclusive, sobre critério ético, não poderia ter dado os nomes dos presos. E aí, quando eu tive que publicar minha pesquisa, eu tive que abreviar. E aí, o primeiro ponto não existe a maneira correta, existe a maneira oficiosa. E aí, o ideal é que vocês coloquem na pesquisa, no campo de metodologia, vocês coloquem que eu coletei o dado através de ofício, número tal, respondi no dia tal, tive que ir tantos dias lá para cobrar tal ofício, o ofício retornou com as seguintes variáveis respondidas, tal. Ou então, a minha pesquisa foi coletada através da consulta avançada do ESAGE, TJL, de tal forma que coloquei nas palavras-chave da consulta avançada de pesquisa habeas corpus, presunção de inocência. Diante disso, foram achados tantos acórdãos, desses tantos acórdãos eu descartei tantos. Coletei meu material. Mas eu não vou ter uma resposta pronta para essa pergunta. Cada objeto, cada dado vai ser coletado de uma forma. Por exemplo, quero fazer história do direito. Quero analisar como eram julgados HCs em 1890, 1920. Já fiz isso. E aí você tem que estudar um negócio muito chato que é... Como é que é? Hierografia, não. Como é que é? Leitura de escritos antigos. Esqueci agora, depois eu lembro. Se alguém puder botar no chat aqui. E aí, como eu não entendia essas palavras muito antigas, a escrita dessa galera, minha pesquisa travou. Ou seja, eu tive acesso a esse dado, fui lá no Suriano, no arquivo judiciário, lá no fórum, pesquisei, fiz o requerimento formal, mandei ofício, ela respondeu, autorizou minha entrada lá, ela me deu a base de dados do TJ, eu verifiquei o que aqui tinha, pedi a caixa, quando ela me deu a caixa, com os HCs de 1890, 1920, eu fui analisar e não consegui analisar, porque a escrita eu não entendia. E também eu sou muito alérgico. Eu tenho que tomar 3 Alegra para poder pegar naquilo. É foda. E aí, eu ficava com sono, ficava com arritmia cardíaca, uma merda. E aí, eu fiquei impossibilitado de fazer a pesquisa por razões objetivas minhas. Mas, como fazer a coleta de dados de maneira correta, eu faria uma outra pergunta. Eu diria, onde estão meus dados? E como eu faço para conseguir eles? A maneira correta é sempre oficiosa. O que é ofício? Mandar um ofício para fazer de maneira mais formal possível. Para que você, inclusive, coloque o número de ofício na sua pesquisa, deixe muito claro como você precisa aquele dado. Mas o caráter informal do chato e da chata é o essencial. Porque os caras, eles estão cagando e andando para a pesquisa, vamos falar a verdade. Então, vocês têm que cobrar. E aí, muitas vezes, galera, a gente vai ter que entrar com ação com base na lei de acesso à informação. Ação administrativa, por vezes. E aí, debutar-se sobre a lei de acesso à informação. Que, por sinal, está suspensa com a pandemia, tá?
E aí, por exemplo, vocês estão pesquisando licitação, se a galera quiser negar a entrega desses contratos, de dispensa de licitação, desses documentos, eles podem. Vocês vão falar, a lei de acesso à informação está suspenso. A suspensão da lei de acesso à informação geralmente ocorre em períodos de exceção, né? Mas eu acho complicado, numa pandemia, tem que ser feito. Vamos lá. Pergunta de Maria Bianca Luiza Liz Teixeira. Após as etapas da pesquisa, como posso melhor estruturar o resumo do meu trabalho, de modo que fique objetivo e atraente aos olhos do público que quero conquistar? Maria Bianca Luiza Liz Teixeira. Veja só. O que tem que ter no resumo? O resumo, ele tem que ser um projeto de pesquisa naquele tamanhozinho. Ele tem que ter um tema. Vamos lá, vou fazer um resumo. As minhas primeiras 2 linhas, o tema. A terceira, a quarta e quinta, o problema. O sexto, sétima linha, método e metodologia. O restante, quais referências teóricas utilizadas e o resultado. Pronto, temos um resumo. O resumo tem que ter isso. Um bom resumo, ele tem como você chegou a esse resultado, quais são os métodos e metodologia utilizada, qual é o seu problema de pesquisa e quais são os resultados obtidos. Se eu faço isso, eu tenho uma boa pesquisa, um bom resumo. Porque a pessoa, quando vai analisar um resumo, ele quer saber exatamente isso. Ele não quer saber outra coisa. Porque muita gente coloca referencial, um bocado de referencial teórico, não façam isso. Ele não quer saber referencial teórico, em resumo. Ele quer saber quais referenciais teóricas você utilizou. Mas isso é nota de rodapé do resumo, tá? O essencial é o problema, resultado e metodologia. É isso aqui. Respondi a tua pergunta, Bianca. Tudo certinho? Bianca tá por aí? Já foi. Bianca? Beleza. Vamos lá, pergunta do Robson. Visto que ética é uma das matérias mais importantes para o OAB e para o área profissional também. Eu vou botar aqui no chat. Visto que ética é uma das matérias mais importantes para o OAB e para o área profissional também. Devemos sempre buscar ser éticos em nossas atividades. Ser ético para a realização de pesquisas, objetivando a elaboração de artigos científicos e trabalhos acadêmicos, deve ser um atitude primordial desde o início da faculdade. Infelizmente, a gente sabe que nem todos pensam da mesma forma e acham ser mais sábios, encontrando formas para burlar normas. Com isso, busca um método mais rápido ou menos burocrático na realização de algumas atividades acadêmicas profissionais também. Tal hábito gera alguma consequência? Vamos conversar sobre isso. Agora, até tem um ponto de ética de pesquisa. Aí, como eu vi que tinha essa pergunta, eu deixei para responder aqui, tá, Matheus? Tranquilo. Vamos falar sobre ética. Eu já sofri um bocado com essa questão ética, tá? Já tive alguns pontos aí que eu acho que a gente poderia conversar sobre isso. Mas eu acho que a primeira parte ética está no âmbito da honestidade. De você ser muito claro com você mesmo. O que é que você tem perna para fazer? De onde você pegou os referenciais teóricos? Quais referenciais você utilizou? E quais são os resultados seus? Distinguir aquilo que tu produziu daquilo que tu pegou é essencial. Assim, é essencial mesmo. E aí é onde eu discordo completamente do Foucault. O Foucault, ele tem uma parada muito foda que é um irreverencialismo, né? Eu cito Marx sem precisar estar citando Marx. Me perguntaram uma vez se ele gostava de Marx, se ele usava Marx. Aí se você lesse minhas obras, você saberia que eu cito Marx a todo instante. Porra, Foucault, se tu usa o Marx, bota a porra do Marx como referência. Qual a dificuldade disso? Precisa você estar usando a ideia de outra pessoa sem dizer que é a ideia dele? Eu acho isso desonestidade. Eu não sei vocês, mas eu acho desonestidade. Se alguém está usando a tradição teórica de um pensador de forma muito direta e não está citando esse autor, aí não é mais questão de reverencialismo, de excelentíssimo, de não sei o quê. Aí é uma questão de honestidade, galera. Vamos lá, na boa, né?
Você está pegando o resultado de outro pesquisador e não está citando essa pessoa. Isso não é ser reverencialista, é ser mau caráter. Eu acho isso. E aí eu penso que o primeiro critério ético é você ser honesto. E aí eu não estou falando da mulher honesta não, tá? Não estou falando nem de um homem honesto. Estou falando de honestidade no plano de você ser muito claro naquilo que você está fazendo. Primeiro ponto. Segundo ponto de ética de pesquisa. Galera, a gente tem uma plataforma que a gente não usa, a gente devia usar pra caramba, que é a peste da plataforma Brasil, que é um saco a plataforma Brasil. Mas eu aconselho todo mundo a entrar na plataforma Brasil e fazer cadastro. Vocês precisam ter contato bem íntimo, se vocês querem estar na segunda pesquisa, com 3 plataformas: Lattes, Sucupira e Plataforma Brasil. Plataforma Lattes, Plataforma Sucupira e Plataforma Brasil. Na Plataforma Brasil, a gente cadastra nossos projetos e a gente submete a Conselho de Ética. Quais são os projetos que devem ser submetidos ao Conselho de Ética? Todos aqueles que tratam diretamente com seres humanos. Vocês que estão fazendo pesquisa sobre licitação não precisam submeter ao Comitê de Ética. Mas se vocês forem entrevistar alguém, vocês precisam submeter ao Comitê de Ética. E a grande merda é a gente não tá... A gente veio pesquisando recente, as pesquisas de direito são recentes, e essa bobônica dessa plataforma, vocês vão passar por ela, vocês vão saber o que eu estou falando. Ela não é feita para a gente, e a gente tem que adaptar ela para a gente. Ou seja, a gente tem uma plataforma feita para a galera da saúde para colocar questões de direito. E é uma grande merda. Porque eles não abarcam a nossa realidade. Porque até se vocês pegarem o layout, vem do Conselho Nacional de Saúde. Isso aqui é uma questão ética, galera. A questão ética envolve todas as áreas, não só a saúde, sinto muito. O problema é que a natureza da ética e pesquisa... Matheus, baixa, tá tendo retorno aqui. Se puder. Deixa eu pegar aqui. Beleza, valeu. O problema da ética e pesquisa... Estou terminando já. O problema da ética e pesquisa é que ela surge pós-Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi um marco referencial na metodologia e na ética na pesquisa, porque foi a Segunda Guerra que colocou a gente, né, de frente a um avanço absurdo da medicina. Só que esse absurdo na medicina, esse avanço absurdo na medicina, foi em cima de morte de um monte de gente. Então, pode esquecer que todo o avanço da medicina da Segunda Guerra foi em cima da morte, do extermínio, da tortura de um bocado de gente. Ou seja, se a gente tem antibiótico hoje. E é interessante, né? É até um debate que eu faço. A necropolítica é exatamente isso, né? É fazer morrer tal grupo para poder fazer viver outro. E aí, que é o poder guerreiro lá do Foucault. Bom, fechando parênteses. E aí, quando a gente traz essa questão de ética na pesquisa pós-Segunda Guerra, a gente coloca que o problema da pesquisa é da saúde, mas não é. O problema é ético. O problema é ético envolve todas as áreas. E aí é muito importante que a gente coloque, pessoal, o nosso problema ético dentro da Plataforma Brasil. E aí, se eu te perguntar a vocês, eu vou dizer o seguinte: a grande maioria dos pesquisadores de direito, não colocam na Plataforma Brasil. Não colocam. O primeiro ponto, fiz o projeto, o segundo ponto, Plataforma Brasil. O ideal seria até o inverso, de você colocar no projeto que você já submeteu na Plataforma Brasil. Por exemplo, eu vou fazer submissão do projeto de mestrado agora, para Sociologia. Eu tenho certeza que se eu submeter na Plataforma Brasil meu projeto e chegar lá para a banca e dizer: meu projeto já está submetido na Plataforma Brasil com o protocolo número tal, de seguinte forma, ponto. Meu projeto vai ter muita maior relevância para aquele orientador dizer: porra, esse bicho já submeteu na Plataforma Brasil, vão ganhar um espaço danado e minha pesquisa vai ser muito mais rápida. Já vou ter autorização do Comitê de Ética. Então, não subestime a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil vai tanto garantir lisura
garantir veridição, garantir portas abertas, porque uma coisa é você chegar com a aprovação por um comitê de ética para pesquisar lá no sistema prisional, outra coisa é você chegar sem esse parecer. Porque o parecer do comitê de ética pode garantir que você tenha acesso a outras fontes que você não teria, sem esse parecer. E até vocês ficam blindados de sofrerem processos, né? Por exemplo, eu fiz uma grande merda no começo da minha pesquisa, que foi ter publicado a primeira relação das séries com o nome do povo, porque eu disse, não, é das séries, a série você deixou público, não deu para mim, então tá público, né? Eu publiquei. Só que eu fiz errado. Estava no início da pesquisa, imaturo, fiz. Publicado no Sociology of Law. Aí vejam, eu cometi um erro. Se algum familiar de preso se sentir lesado com essa publicação, eles podem processar? Podem. Então, não cometam esse erro. Depois que eu cometi esse erro, eu verifiquei o meu erro, pedi, inclusive, a exclusão do anexo e desde então, eu venho submetendo Plataforma Brasil, submetendo um bocado de coisa. Então, esse caráter ético da pesquisa é, primeiro, de honestidade, e segundo, de você ter um aparato jurídico político que te garante a abertura de portas, lisura na sua pesquisa, legitimidade e também um fronte para você chegar em outros dados. Galera, acho que é isso, né? Estou falando aqui loucamente, quero ouvir vocês também agora. Esse é exatamente o momento que a gente teve separado, para eventuais perguntas que vieram vocês à medida que o Roberto estava falando. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma indagação queira fazer, compartilhar com a gente? Não se acanhe, pode falar. E não tem pergunta besta não, viu? Tá todo mundo aqui como igual. Não tem frescura não. Aí eu submeto na Plataforma Brasil, e aí não é aprovada. A minha pesquisa toda que eu vinha trabalhando, ela é excluída, tenho que começar do zero, não posso mais trabalhar com isso, ou eu só tenho que mudar os termos? Como é que funciona essa negativa da plataforma? No caso, a negativa da plataforma, na verdade, é a negativa do comitê de ética. Então, o comitê de ética ele deve apontar, no parecer deles, o que é que deve ser refeito. Aí você refaz e submete de novo. Isso vai tratar duas questões. Percurso da pesquisa, e se a pesquisa já tiver com resultado, vai ter que refazer. Por exemplo, por isso que você tem que submeter primeiro na plataforma. Quem vai fazer entrevista? Tem um negócio chamado termo de livre esclarecido. Esse termo de livre esclarecido, ele precisa estar muito claro e é submetido, inclusive, na plataforma. Se a plataforma vê que esse termo está errado, você vai ter que refazer as entrevistas com o termo correto. Então, o ideal, Maria, eu sei que é muito chato, porque muitas demora muito. O ideal é que a gente já submeta na plataforma antes de começar a pesquisa. Mas se for só uma questão mais formal, menos besta, que dá para resolver ali no interior da pesquisa, é só desviar a pesquisa para o caminho correto. Mas se for uma questão de forma que seja a teoria da árvore do fruto envenenado, né? Que envenene toda a fruta, todos os outros frutos, você vai ter que arrancar tudo e refazer. E por isso que é importante submeter antes mesmo de terminar o projeto. Beleza? Entendeu? Mais alguma pergunta? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Robson. Assim, como você falou, as pesquisas ajudam não só no tempo de faculdade, como também depois. Você mesmo disse que muitas coisas que você conseguiu aí depois de se formar foi graças a essas pesquisas que você teve. Mas assim, para nós que ainda estamos no período de faculdade, tipo, e a gente, no meu caso mesmo, a gente vai se preparar para a OAB, e tem estágio, e tem coisas de casa, qual o conselho que você pode dar assim, para a gente fazer uma pesquisa boa e que a gente consiga tomar um rumo sem se atrapalhar com tanta coisa que a gente tem nesse período final de faculdade?
Eu não entendi muito bem a tua pesquisa, Robson. No sentido de como é que a gente faz uma boa pesquisa com qualidade, com inserção política, no meio de tanta coisa que tem que fazer, né? É uma pesquisa com qualidade, assim, porque a gente tem muita coisa em tempo final de faculdade e acaba, de repente a pesquisa não fica tão boa como poderia ficar se a gente tivesse um tempo disponível. Qual conselho você pode dar para a gente, com tanta coisa para fazer, a gente não perder o foco? Rapaz, eu vou ser meio hipócrita na tua resposta, tá? Porque vai ser eu falar uma coisa e eu ter feito outra, tá? Porque a minha solução para isso foi passar mais 1 ano e meio na faculdade. Foi uma grande merda que eu fiz. Mas a faculdade é foda, né? Você tem ensino, tem pesquisa, tem extensão e muitas vezes quer ser bom em tudo. E eu não queria ser bom em tudo, porque não tem como ser bom em tudo. O que é que eu foquei? Eu foquei na extensão e foquei na pesquisa. Meio que relaxei para o ensino. E aí perdi um bocado de matéria. Então, acho que o primeiro ponto é verificar o tamanho da sua perna. Segundo ponto, o conselho que eu dou, velho, conselho que eu dou para todo mundo aqui, galera. Assim, a gente é muito acelerado, velho. A gente é muito acelerado, a gente tem muita coisa, a gente tem muita coisa para fazer. Velho, desacelere. Desacelere, é verdade, Vitória, piorou na pandemia. O conselho que eu dou é desacelere. Vocês não precisam ser o Klaus Oxin, não precisa ser o César Roberto Bittencourt, não precisam ser o Miguel Reale, não precisam ser o Tobias Barreto, não precisa ser a Vera Andrade, não precisa ser a Vera Malaguti. Agora vocês não precisam ser nada, vocês precisam ser pessoas que estão se formando no curso e têm um compromisso ético-político na sociedade melhor e serem boas pessoas e bons pesquisadores, entendeu? Então, acho que desacelerar nesse ponto é importante. Verificar qual é o tamanho da perna de vocês, o que vocês conseguem dar conta. E aí, Robson, nesse ponto, vocês fazendo uma autoanálise do que é que vocês podem dar conta. Por exemplo, eu e a Vitória e o grupo lá da matéria da Patrícia, a gente foi analisar as audiências de custódia. A gente analisou um lapso de 6 meses e assistimos várias audiências de custódia por videoconferência, ou seja, a gente já não precisava ir lá, a gente assistia no vídeo. Nesse vídeo, a gente tem algumas coisas que analisar, perguntar se houve violência, perguntar quem perguntou, perguntar algumas próprias coisas. E acho que a gente verificando os nossos limites, e eu concordo plenamente com a Vitória, é dizer, eu consigo fazer isso e não consigo fazer aquilo. Mas o que eu consigo fazer bem feito. Porque eu fazendo uma análise de 3 meses das audiências de custódia, analisando videoconferência, ou vou dar um exemplo melhor, vamos analisar semanalmente, nas quartas-feiras pela manhã, o julgamento do pleno, o julgamento da Câmara Criminal, são só as quartas pela manhã, e aí eu vou tirar a quarta pela manhã só para analisar o julgamento da Câmara Criminal, para analisar como os embargadores, eles interagem, alguma pergunta, problema, como eles fundamentam, quanto tempo dura o julgamento, quantas divergências ocorrem em determinada sessão. Ou seja, eu tenho que saber qual a minha perna e qual a forma como eu vou poder estar acompanhando nessa pesquisa. E eu acho, Robson, que a honestidade da ética perpassa também isso. Você chegar para você dizer, porra, eu consigo dar conta disso. E eu consegui dar conta disso, aí eu chego a dizer que com 3 meses, aí vamos para o cronograma, planejamento. 3 meses eu consigo analisar meu problema. Com mais 2, eu consigo analisar os referenciais teóricos. Eu vou tirar um para fazer o cruzamento entre eles, só para maturar, ficar ruminando, né? Aquela ruminação nietzschiana, né? Ruminar o cruzamento dos resultados com o referencial teórico, debater entre os autores, debater com os resultados, e mais 3 para escrever. O problema, Robson, tu estuda onde, Robson? Estudo na UNIT. 8ª da UNIT. Pronto. Eu faço uma crítica foda para a UNIT. A UNIT é uma grande merda de pesquisa, né? Sinto muito. A gente tem prática de pesquisa no início do curso, a gente não tem matéria de projeto, a gente vai pagar TCC no 10º, e o TCC, na verdade, é o momento de escrever.
Só que a pesquisa, no momento de escrever, já deve estar feita. E, Aline, imagina, Aline, tu fazer tua pesquisa lá sobre aparelhos midiáticos, que foi campeã aqui no nosso laboratório, que apresentou lá no simpósio, e fazer em 6 meses. Não ia ter como, minha gente. Realmente. Não ia ter como. E aí vocês colocam coisa para você. Bicho, eu preciso fazer uma coisa que eu consiga dar conta. Como é que eu vou fazer dar conta? É isso, entendeu? Por exemplo, eu sei que Maria Gabriela faz milhões de coisas ao mesmo tempo. Como eu também fiz muita coisa ao mesmo tempo. E por isso eu trazei muito. E a coisa que eu digo é, velho, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a minha pesquisa, como é que eu consigo dar conta de uma pesquisa boa qualidade com esse milhão de coisas que eu tenho para fazer ao mesmo tempo? Eu vou largar de outras coisas, entendeu? Acho que a grande questão é essa, Robson. Espero ter respondido a tua pergunta. Sim, obrigado. A Laís fez uma pergunta aqui. Roberto, com relação ao nosso tema de pesquisa, nós escolhemos o tema de esfera federal, no caso, o tema de tráfico de órgãos. Como a gente pode colher dados na prática? Vai na Polícia Federal verificar os inquéritos sobre tráfico de órgãos. Já foi lá? Hã? Foi lá, foi não? Aí vai lá ver. Ou então analisa a jurisprudência. Tem condenações de tráfico de órgãos aqui no Estado? Sabe informar? Dá uma pesquisada na jurisprudência aqui? Não, né? Vamos. Onde é que a gente tem tráfico de órgãos? A gente tem na investigação preliminar e na sentença. Quantos foram investigados? Ou então a gente pode analisar as denúncias. Onde é que é denunciado? Em Pernambuco, né? Vai na Polícia Federal, fala com o DGCOM, o delegado geral, e verifica com ele como é que a Polícia Federal organiza os dados. Qualquer coisa me cobra, porque eu tenho um tipo que é DPF que pode te ajudar. E aí a gente tem que investigar onde é investigado, como é investigado, quais são os resultados, onde é que é processado, etc, etc. Eu acho que ir nos órgãos de investigação é essencial nesse momento. Telefone entrevista, por exemplo. Pronto. Isso é uma forma. Agora, por exemplo, você pode pesquisar na Deep Web. Né? Na Deep Web é onde está isso. Mas Deep Web é um local escabroso para você entrar e tu tem que ser... Já estou tentando aí entrar aí já. Ela ficou com medo, mas eu... É. Mas aí tu tem que ter um servidor, tem que ter um bocado de coisa aí. Enfim, A gente tá só... tem que ser meio hackerzinho aí, né, para dar conta disso. Mas, bom, acho que é um caminho. Aí, vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Tem um livro de como fazer pesquisa que você indica. Isso aí eu vou responder. Mas acho que vamos para o final. Acho que no final eu já dou essas indicações e falo isso. Galera, se eu fosse dar 3 dicas para vocês de livros que vocês deviam ler sobre pesquisa, eu vou dar dica de um artigo e de um livro, que eu acho que todo mundo devia ler. Acho que até tem algumas pessoas aqui que já leram, que eu já indiquei. Além de mesmo, está cansado de ouvir falar sobre isso. Que é Não Me Fale do Código de Hammurabi, do Luciano Oliveira. Eu vou mandar para vocês. Mandar para o Matheus manda para vocês. E Como Não Se Faz um Trabalho de Conclusão de Curso, do Saulo de Carvalho. O Não Me Fale do Código de Hammurabi, vocês acham fácil na internet. O Como Não Se Faz o Trabalho de Conclusão de Curso, para quem dá o NIT, tem na minha biblioteca. Mas eu tenho os dois, vou mudar os dois para o Matheus. Ele manda para vocês. Gente, assim, sabe aquela coisa que porra, esse cara tá falando isso porque ninguém nunca tinha me dito isso antes? Pronto, é isso. É o que ele diz assim, que você tem que ter lido muito antes, assim, sabe? E você não leu. Aí vamos lá. Dicas de metodologia. Tem um curso gratuito no YouTube da Rosana Pinheiro Machado sobre escrita de artigo acadêmico. Faça. É bom. Eu vou mandar tudo isso para o Matheus.
Matheus, se esquecer, tu me lembra, tá? Outra coisa interessante. Pode deixar. Beleza, fechou. Curso da Rosângela Pereira Machado. Outra coisa, a gente também tem bons cursos de metodologia, aí é para os mais burguesinhos, no IBCCRIM, que é coordenado pelo CAP, Ricardo CAP. Tem um texto que é de consulta, que não é para a gente estar ficando lendo, que é o livro da Rede, que eu vou mandar para vocês também, sobre método e metodologia de pesquisa em direito, só em direito. Vou mandar para vocês. Acho que seria basicamente isso. E tem também um texto, mas quem não é de IBCCRIM pode ter acesso ao curso, pode. Tanto tem curso de bolsa só para esses cursos, como também você pode pagar por fora. Não é só para associado, não. De IBCCRIM é sobre pesquisa que envolve penal. Bom, ele é voltado para o público penal, esse curso. É um curso sobre método e metodologia. Mas, Vitória, a galera lá é sensacional. Assim, tem uma pessoa que eu admiro demais, que é a Maíra Rocha Machado, que está no curso, a Camila Prando está no curso. Enfim, sinto muito, mas quem faz pesquisa no Brasil em ciências criminais, as melhores pessoas são as mulheres. Assim, de pisa, assim, sabe? Os melhores pesquisadores de pisa são as mulheres. De pisa. Vera Malaguti, Vera Andrade, Vera Regina Pereira de Andrade, Camila Prando, Marília Montenegro. Dentro dessas finais, as mulheres dominam. Pesquisa. Nas outras áreas eu não vou saber formar. Mas tem um debate ultimamente, só para tentar vocês, para dar como dica, sobre a epistemologia. Lembra quando eu falei lá do olhar do pesquisador, de quem está olhando? Veja, a gente tem um problema muito grande hoje de que quem que faz ciência no mundo jurídico? Homem branco, hétero, 50, 60 anos. Uma coisa é um homem como Saulo de Carvalho analisar crimes de colarinho branco. E uma coisa que a Marília Nardim Budó, que é uma excelente pesquisadora lá do Rio Grande do Sul, analisou, foi que, geralmente, quem analisa crimes de colarinho branco são os advogados das pessoas envolvidas em crimes de colarinho branco. Olha que interessante. E o olhar dessas pessoas é muito diferente do olhar, por exemplo, de uma mulher que não está envolvida nesse problema. Até porque você fica meio contaminado, né? Quando você é o pesquisador e o advogado. Então, olha que interessante. No direito, a gente não tem uma epistemologia diferente de um olhar de um homem branco, um homem médio, né? Então, mulheres, colegas que têm uma epistemologia muito interessante. Fernanda Martins também, perfeito. Vai no Instagram da Fernanda Martins e faz esse curso. Eu fiz esse curso dela. Muito bom. Muito bom mesmo. Bem lembrado, Vitória. No Instagram dela está o curso dela. Se tu puder, inclusive, jogar o link lá no grupo de vocês, eu agradeço. Então é isso, galera. Acho que as dicas foram essas. Eu vou jogar todas as dicas para o Matheus. Espero que tenham gostado dessa tarde comigo. Desculpem o atraso. Tomara que vocês tenham gostado. Eu um pouco reticente, correria danada. Perdoe também a gente ter prorrogado, estava para sexta passada, né? Eu pedi para jogarem para essa sexta, por uma correria que eu tive. Mas acho que tomara que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante aqui com vocês, por mais que a maioria aqui esteja falando com Avatar, mas tá tudo certo.